Fala galera, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre, não especificamente treinamento de força, mas sim um método que a gente pode utilizar na hora de executar nossos treinos de força na academia, pensando em reduzir a fadiga acumulada, principalmente em determinados momentos da temporada que é interessante a gente focar mais no treino específico, por exemplo, pensando na bike, mas não deixar de fazer os treinos da academia, os treinos de força, e pensando em diminuir a fadiga, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre cluster sets. É uma estratégia, né, um método da gente prescrever treino ou de executar os treinos na academia. E eu vou utilizar uma apresentação que eu fiz aqui que eu fiz e utilizei no grupo de estudos da CRV Sport Science sobre um artigo que traz um estudo, né, comparando o método tradicional de treinamento de força com o método cluster. Basicamente, a maioria dos estudos que tem envolvendo o cluster e tradicional mostram resultados muito semelhantes, então é por isso que eu vou utilizar já como base esse artigo que eu preparei aqui para eles, lá quando eu fiz a apresentação. E só um detalhe que é interessante a gente deixar claro aqui, que quando eu falo de treinamento de força voltado a esportes de endurance, e se vocês verem o Everton da CRV Sport Science também, a gente sempre está falando no treinamento baseado em velocidade, né, VBT, ou, para quem não tem como mensurar a velocidade, a gente fala na máxima intenção de velocidade aplicada no movimento concêntrico. O que é um movimento concêntrico? Por exemplo, no agachamento, o movimento concêntrico é quando você está subindo, quando você está fazendo força. Quer dizer, não que você não esteja fazendo força quando você está descendo, mas a intenção é que quando você está subindo, quando é a fase concêntrica do movimento, você aplique a maior intenção de velocidade possível, ou seja, você tente executar o exercício com a máxima velocidade que você conseguir. E aí as estratégias de peso e repetição, tudo isso vai de acordo com a percentagem de fadiga que a gente quer gerar naquele treino ou não. Enfim, não vou entrar mais em detalhes sobre VBT, porque esse é um tema à parte que dá muito mais discussão. Então, qual que é a diferença do treinamento tradicional para o treinamento em cluster? Então, treinamento tradicional é o que basicamente todo mundo deve estar fazendo na academia. São números de repetições alto, com um período de descanso entre as séries. E o que caracteriza esse tipo de treino? Ele leva um maior desenvolvimento de fadiga, causando declínio na produção de força, ou seja, conforme você vai chegando mais perto do final das repetições, você vai perdendo força. Como resultado, você vai diminuir a velocidade com que você vai conseguir executar esse movimento e também, consequentemente, você vai gerar menos potência durante esse exercício. Como eu falei, são repetições consecutivas, sem descanso e descanso entre as séries apenas. Agora, qual que é a diferença para o método cluster? Vamos pensar num método tradicional com 12 repetições, né? 3 séries de 12 repetições, por exemplo. Quando a gente vai para o método cluster, o que a gente faz? A gente pega essas 12 repetições e recorta elas em breves momentos de esforço e recuperação, né? Então, tipicamente, sei lá, a gente faz 2 ou 3 repetições e descansa entre 10 e 45 segundos. E aí depende do objetivo do treino, da geração de fadiga que você quer ter, enfim. Mas é basicamente isso. E além disso, tem os descansos entre blocos, né? Então, pegando nosso modelo de 12 repetições, a gente vai fazer 2 repetições e descansa 20 segundos, 2 repetições e descansa 20 segundos, até fechar as 12 repetições. Depois descansa, sei lá, 3, 4 minutos, que vai ser o tempo de recuperação entre as séries normal, como seria no tradicional. O que todos os estudos até hoje mostram sobre o cluster é que ele apresenta uma redução na quantidade de dano muscular,
também diminui a concentração de lactato sanguíneo durante a execução do exercício e respostas hormonais, em comparação com o método tradicional. A gente consegue gerar o mesmo trabalho, geralmente, ou até trabalhar com cargas um pouco maiores, muitas vezes, sem perder a qualidade do movimento e sem perder a velocidade do movimento também, né? E o que é levado em consideração é que durante a inclusão desses períodos de descanso nas séries clusters, a gente tem uma pequena recuperação dos componentes bioenergéticos da fosfocreatina e do ATP, que é a adenosina trifosfato, né? Ou seja, são os tipos de energia que a gente gera muito rapidamente, principalmente a fosfocreatina, durante principalmente treinos de academia. Então, colocando breves períodos de recuperação, a gente consegue recuperar parcialmente essa fosfocreatina. Com isso, a gente consegue gerar mais potência e força ou até mais velocidade nas próximas 2 ou 3 repetições e assim por diante até fechar a série. Bom, aqui é o desenho do estudo que eu trouxe em questão. Eu vou só passar rápido, né, como que eles fizeram esse estudo. Eles compararam 3 grupos, um tradicionalmente utilizou o método tradicional de treinamento, o outro fez um cluster de 2, que eles chamaram, que é 2 repetições a cada 30 segundos, e o cluster 6, que eles fizeram 6 repetições, descansaram 30 segundos e mais 6. E a recuperação normal entre os treinos. E aí fizeram um monte de testes ali, não vou entrar em detalhes, teste de lactato, tensiomografia, contramovimento, enfim, vários testes, teste de velocidade, né, no VBT. Vamos falar sobre os resultados um pouco e o que foi encontrado com relação ao treinamento cluster e o treinamento tradicional entre os dois modelos de cluster. Então, o desempenho mecânico, tanto força, velocidade e potência, foi melhor mantido nos protocolos com cluster sets, seguindo aquele padrão. O treinamento tradicional teve maior perda, o treinamento cluster com 6, intervalo de 6, né, a cada 6 repetições, foi melhor que o tradicional, mas ainda apresentou maiores perdas no desempenho mecânico comparado aos clusters de 2 repetições. Os termos ali velocidade média propulsiva e velocidade média de potência, isso tem que ter o aparelho para mensurar, né? Um aparelho que a gente utiliza no VBT, no treinamento baseado em velocidade. Eles aumentaram progressivamente à medida que o número de pausas intraconjunto aumentou, ou seja, o cluster a cada 2 repetições de descanso, cada 2 repetições de descanso, conseguiu manter esses valores elevados, né? Além disso, o clusters com 2 repetições apresentou maior potência, MPF, eu não lembro agora o que é, do que o modelo tradicional. Com relação à perda de velocidade ao longo das séries, né? Então, tipo, você começou uma série, você conseguiu, por exemplo, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, daqui a pouco está 0,9 metros por segundo, 0,9, 0,9, 0,8. Isso é a velocidade que vai sendo medida durante o exercício, durante a execução do movimento, e conforme você vai fadigando, você vai perdendo essa velocidade, né? Claro, falei, tem que ter um aparelho específico para isso, ou até existe alguns aplicativos de celulares já que fazem isso, mas não com uma precisão assim tão boa, porque às vezes ele demora, eu estou testando um aqui, mas às vezes ele demora um pouquinho para responder ou para ele trazer a resposta do acelerômetro, né? Talvez depende também do celular, enfim. Mas então, com relação à perda de velocidade ao longo das séries, ela foi significativamente maior no treinamento tradicional, ou seja, teve uma perda de 31% na velocidade, comparado com o clusters 6, que perdeu 28% na velocidade, isso considerando da velocidade, agora eu não lembro se foi da maior velocidade registrada ou se foi da velocidade da primeira execução até a última, tá? E o cluster 2, a cada 2 repetições, perdeu apenas 17% na velocidade. Ou seja, bem considerável essa perda do tradicional pro modelo de pausa a cada 2 repetições. A eletromiografia mostrou menor fadiga muscular nos protocolos cluster, principalmente no modelo de a cada 2 repetições. A rigidez muscular, que é medida pela tensiomiografia, esse é um termo que eu nunca estudei a respeito, apresentou menores alterações também no modelo cluster, indicando que
gerou menor fadiga e preservou a função contrátil, ou seja, você conseguiria executar talvez mais séries pensando nisso, porque você gerou menos dano, né? Você conseguiu preservar a função muscular e menor fadiga. Com relação ao contramovimento, o que é o contramovimento? É aquele salto que você agacha e salta na mesma hora, você não fica parado, né? Agachou e saltou, então isso é o contramovimento jump, que eles falam. O treinamento tradicional, óbvio, né, mas teve uma queda bem mais acentuada na altura do salto, comparado pré e pós, do que o movimento, do que o clusters duas séries. Força isométrica, não houve diferença significativa entre os protocolos. Se a gente olhar para os dados de lactato sanguíneo, o tradicional gerou um 12,8 milimols por litro sanguíneo, que isso já é uma notificação de maior acúmulo de fadiga, mas além disso, são valores bem altos, 12,8. Às vezes você pensar, você chega isso num sprint na bike, né? Claro, chega até valores mais altos, mas é por aí para mais, né? Então são valores bem altos de acúmulo de lactato, né? E enquanto isso, o cluster sets com apenas 2 repetições e descanso, praticamente teve uma alteração mínima no acúmulo de lactato sanguíneo. Então, a gente vai aqui agora pensando no clusters, o que a gente, comparando os dois clusters até, a gente tem de resposta, que o período de descanso mais frequente entre as repetições, eles mantêm o desempenho, menor resposta de lactato, gera menor fadiga neuromuscular e também tem menores alterações na questão da tensiomografia, ou seja, de rigidez muscular e outras coisas. Pensando no desempenho, né? Por quê? Porque a gente tem menor acúmulo de metabólitos, a gente tem maior tempo de recuperação, então além de o esforço ser mais curto para gerar mais metabólitos, esse tempo de recuperação já ajuda a regenerar o ATP e a fosfocreatina, também eliminando os metabólitos que foram produzidos durante esse esforço. E a gente tem menor redução do estresse muscular, que sugere que a gente tem menos ativação compensatória de outras fibras musculares, né, durante o exercício, porque algumas estão fadigando, então a gente começa a recrutar outras fibras, isso no método tradicional, o que provavelmente ocorre bem menos no cluster. E a fadiga neuromuscular também foi reduzida durante os protocolos, sugerindo melhor preservação da função contrátil, né? Ou seja, maior perda de velocidade de deformação muscular após configurações de séries mais longas. Enfim, isso é o que a gente tem sobre o método cluster. A gente vai utilizar ele o tempo inteiro no treinamento? Não, não precisa. A gente pode utilizar ele em momentos específicos, né? Pensando agora, vamos falar um pouco sobre fadiga residual e recuperação. Então, a gente tem pouco conhecimento sobre fadiga residual, pouco estudo sobre isso, causado por diferentes configurações de séries. Não foram observadas diferenças significativas no desempenho isométrico entre os protocolos. O que seria o desempenho isométrico? Você gera uma força contra um peso fixo, por exemplo. Claro, ali no caso foi uma cadeira isométrica, se eu não me engano, uma máquina especial para isso, para mensurar a força. Os períodos de descanso mais frequentes entre as repetições reduziram essa fadiga residual em tarefas dinâmicas, apesar de a gente ter pouco estudo sobre isso, mas o cluster set com 2 séries mostrou que essa fadiga residual é menor. Além disso, a gente tem uma menor perda na altura do salto contra movimento, e isso tem implicações importantes em vários aspectos. A gente pode levar isso para várias modalidades, pensando em executar um treinamento de força e executar um treino específico, tanto na bike quanto no vôlei, no basquete, enfim. Tem muitas aplicações que a gente pode utilizar o cluster set nesse sentido. E para finalizar, então, o que a gente sabe é que
a utilização desse método do Cluster Sets, ele reduz a fadiga dentro do próprio treino, ele acelera a recuperação comparado com o treinamento tradicional. É uma estratégia muito útil que a gente pode utilizar em períodos de competição, semanas de competições, pensando para quem compete bastante, principalmente, de forma a gente conseguir manter o estímulo do treinamento de força, minimizando a fadiga e sem comprometer o volume do treino na semana ou até sem comprometer o desempenho na competição em si, né? Então, resumo e aplicações práticas que a gente tem, né? São tudo que a gente já falou, os cluster sets são superiores às séries tradicionais para manter força, potência e velocidade, menor acúmulo de lactato, que significa menor fadiga metabólica, fadiga neuromuscular reduzida. É isso, né? É o que eu quis trazer aqui para vocês. Provavelmente muitos nunca ouviram falar sobre isso. É uma estratégia bem interessante para a gente utilizar durante os nossos treinos de força. Você pode pegar o treino que você já está fazendo na academia e se você quer, vamos dizer, essa semana vai ser uma semana puxada de treinamento na bike, enfim, bike, corrida, tanto faz, né? Pensa no treino específico que você faz. Se essa for uma semana puxada de treinos na tua modalidade específica, mas você não quer deixar de fazer academia porque é importante, óbvio, mas ou naquele sentido, se eu fizer academia eu não vou conseguir talvez fazer o treino direito na bike, ou fazendo os treinos na bike eu não vou ter força, ou sei lá, não vou aguentar fazer os treinos na academia direito. Então você pode pegar o teu treino que você já está executando e simplesmente quebrar ele 2 em 2 repetições com 30 segundos de descanso naquela semana em específico. Você não precisa fazer todo um treinamento especial voltado para o Cluster Sets. Simplesmente você pode adaptar o teu treino que você já está fazendo para o método Cluster Sets, justamente para você conseguir manter o treinamento de força, reduzindo dano muscular, reduzindo fadiga, reduzindo estresse metabólico, enfim. Essa é a ideia principal que a gente tem com a utilização do Cluster Sets. E não precisa usar o ano inteiro, você não vai usar nos treinos inteiros, você vai usar em momentos específicos da tua temporada competitiva, por exemplo. Que ele acaba se tornando um treino mais longo, mas da mesma forma você pode às vezes querer fazer um treino rápido na academia sem gerar muito dano, mas para manter o estímulo. Então você vai lá, por exemplo, eu vou na academia e só vou fazer agachamento hoje, e eu utilizo o Cluster Sets para conseguir manter os estímulos altos, manter a carga alta, manter a velocidade alta, gerando menos fadiga e menos dano muscular, sem comprometer minha semana de treinamento na bike, na corrida ou o que for. Então é basicamente isso. Se você gostou do assunto, achou interessante, ou se você quiser trazer um assunto até que você gostaria que eu falasse mais, se for da minha alçada de conhecimento, se não for eu vou pesquisar e tentar trazer também. Deixa nos comentários o que você gostaria talvez de saber mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo aí, compartilha com quem você achar que é interessante que ele conheça sobre esse método também. Como eu falei já em outros vídeos, a minha ideia é tentar trazer pelo menos um vídeo por mês, porque demanda tempo, né? Estudar, preparar vídeo, gravar, enfim. Mas se eu conseguir fazer isso com mais frequência, eu vou fazer. E claro, quanto mais gente assistindo, mais gente ajudando o canal a crescer, quem sabe eu também me animo a tentar fazer mais vídeos com mais frequência sobre outros assuntos na área do treinamento. E minha missão aqui é trazer informações que tenham valor, que agreguem valor ao treinamento, combater as besteiras que a gente vê aí pela internet o tempo inteiro, né? Que tá cheio. Então, a gente precisa trazer informação verdadeira e informação que tenha viés científico, embasamento científico e que realmente funcione tanto na teoria como na prática, e não parar com os achismos aí que tá cheio na internet aí, ou a pessoa que não entende nada vê um assunto qualquer aleatório ali e acha que aquilo é verdadeiro, e você vai olhar os artigos que existem sobre o assunto e mostram que aquilo que o cara tá falando é bobagem, né? Bom, enfim, é isso aí. Não se esqueça, curte, compartilha, se inscreva no canal aí e vamos para o próximo. Valeu!